Muito bem, meus amigos e minhas amigas da TV Eldo News, e é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para trazer para você assuntos muito importantes. Esses dias nós falamos sobre salvação. Na Bíblia nós encontramos 72 referências sobre salvação. Depois nós falamos sobre compromisso com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a doença do século, a doença que tem alcançado muitas e muitas pessoas. Pessoas pobre, rico, preto, branco, de todos os níveis sociais. E para isso nós temos o prazer de receber hoje aqui o pastor Nilton. Pastor Nilton, muito obrigado. Pela presença do senhor mais uma vez aqui na TV Eldo News. E hoje o assunto de hoje é sério, hein, pastor? É muito sério. Eu quero agradecer, irmão Dito, por mais essa oportunidade de nós levarmos a palavra até o teu coração. A doença do século, a ansiedade, e em seguida arrasta-nos para a depressão. Pessoas cometendo suicídio, pessoas tirando a sua própria vida, com um vazio tremendo dentro da sua alma. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, o Senhor Jesus vai nos dar aqui uma lição, dizendo que não é para nós andarmos ansiosos, que é para nós lançarmos a nossa ansiedade em Deus, colocar diante dele. Mas eu quero trazer um texto base para esse assunto, no livro de Jeremias, capítulo 5, quando Deus dá uma ordem para ele assim, Jeremias, eu vou atualizar o versículo na nossa linguagem. Jeremias, dá a volta nas ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai-vos pelas suas praças, e vê se acha alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E Jeremias, ele vai dar uma volta na cidade, e ele vai encontrar tudo ao contrário do que Deus tinha pedido para ele. Mas o que tem isso a ver? Tem a ver que existe a doença biológica, de falhas hormonais, de neurotransmissores, vem da nossa saúde. Só que nós não podemos entender que o nosso adversário, que é o diabo, que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele potencializa aquilo que é pouco. E nós não sabemos e não conhecemos o que Deus pode fazer, então nós cometemos erros, caímos no fracasso. Então, ele vem e nos oprime. E a opressão espiritual causa a depressão e a ansiedade. Tanto é que quando nós lemos o livro de Salmos, nós vamos ver Davi muitas vezes dizendo: Senhor, muitos são meus adversários. Senhor, me livra deste mal. Senhor, cuida de mim. Senhor, me salva. Na angústia clamei ao Senhor. Jonas disse: na angústia clamei ao Senhor, do ventre do inferno gritei. Ele estava em estado precário de depressão. Elias, debaixo do pé de zimbro: Senhor, melhor é morrer do que viver, me dá a morte. Então eles são homens que falaram com Deus. E a Bíblia em Filipenses 4, o apóstolo Paulo vai levar-nos a levar a nossa vida a Deus. Então aqui Jeremias, quando ele vai dar uma volta, eu não vou ler o texto porque é extenso, mas quando ele vai dar uma volta e procurar pessoas que busquem a vontade de Deus, e o Senhor está pronto a perdoar, porque uma vida perdoada, a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, fomos resgatados, fomos curados. Mas quando Jeremias vai dar uma volta, ele vai encontrar primeiro abandono da palavra. Depois ele vai encontrar adultério e prostituição. Poxa, hoje em dia quando um casal se adultera, trai, separa, os filhos, vai cada um para o lado, o que vai gerar nessa família? Filhos ansiosos, filhos depressivos,
esposa traída ou esposo traído, triste, angustiado. Poxa, isso não poderia acontecer comigo. Então, é uma desvalorização da família. E querendo ou não, pode ser enfermidade física, sim, mas o diabo está querendo destruir aquilo que mais precioso Deus fez, que é a instituição familiar. O que mais que ele vai encontrar? Ateísmo, prática de ateísmo, abandono da palavra. Ele vai encontrar violência, ele vai encontrar no texto todo idolatria, falta de discernimento, vai encontrar arrogância no meio do povo. Tudo isso, irmão dito, se nós focarmos na palavra, lançar sobre o Senhor. Ainda diz aqui, Mateus 6,31, portanto não se preocupe dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, isso justifica Deus mandar Jeremias procurar, porque se Jeremias encontrasse, Deus falou, eu vou curar o seu pecado. Então, para um Deus que cura o pecado, a ansiedade não é nada. Para um Deus que cura o pecado, a depressão não é nada. Para um Deus que levanta o homem lá do monturo e coloca de pé, para Deus não é nada. Então, lançar-se aos pés do Senhor te trará cura, te trará bênção. Eu vi um psiquiatra falando que ele receitou para um de seus pacientes o Salmo 23, 5 vezes por dia, por um mês. Ao final, a depressão tinha ido embora. Por quê? Porque ele não conhecia o Salmo 23 superficialmente, mas ele passou a conhecer o pastor do Salmo literalmente, e a sua depressão foi curada. Então eu passo para você, leia o Salmo 23 e nada vai te faltar. Pastor, então essas coisas levam a pessoa à depressão? Leva. Por exemplo, pastor, o que mais leva hoje a pessoa à ansiedade, à depressão, a perder o ânimo, o objetivo, o propósito de viver da vida, são essas coisas? São essas coisas. A descrença, a depressão e a ansiedade nada mais é do que a descrença do que Deus pode fazer na nossa vida. Porque a pessoa, a ponto de tirar a sua vida, que é um papel que ficou para Deus, né? Nós anteciparmos. Então é uma ausência de Deus, é uma ausência da alma que pode ser preenchida. O tamanho do buraco da nossa ausência no peito é o tamanho que o Espírito Santo pode preencher todas as áreas da nossa vida. Maravilha. Meu amigo e minha amiga, a palavra que o pastor trouxe ali leva você a refletir e ler a Bíblia. Ele recomendou o Salmo 23. Lê quantas vezes, pastor, o psicólogo? 5 vezes por dia. Não é muito. Não é muito. Foi feito um teste com 20 pessoas. Eles deram essa leitura e 20 pessoas deram placebo, né? Para dizer à mente que estão sendo medicados. E quando chegou no final do teste, a memória, o cérebro, o exame que eles fizeram tinha dado uma diferença radical na mente daqueles que tinham lido. Então, o Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então, não tenha medo, não se desespere, porque o que você fizer não vai poder, se for a tua hora, não vai acrescentar 10 minutos, não vai acrescentar 1 minuto, você vai partir, ponto final. Então, entenda que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará.
Ele vai fazer você deitar em verdes pastos, guiará você sobre águas tranquilas, vai refrigerar a tua alma, vai te guiar pela vereda da justiça por amor ao nome dele. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo e a presença dele te consola. Amém. Vale a pena, então, você conhecer mais a Bíblia, ler, não perder tempo, entendeu? Porque você só tem a ganhar. Inclusive, o próprio Deus falou, olha, tem muita gente errando por não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, que hoje está tão fácil, né? Tem igreja que tem 5 Bíblias, 5, 6 Bíblias. Todas as pessoas, mas, pastor, um dia desse eu cheguei num comércio e tinha uma Bíblia grande, bonita, precisa de ver. Mas quando eu passei a mão assim, minha mão ficou cheia de poeira. Aí eu fiz assim, ó, saiu uma nuvem de poeira. Quer dizer, fazia dias que não estava sendo. A pessoa usa como amuleto, então, né? Mas amuleto, mas tem que pôr em prática, senão não vale adianta nada. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer você pelo carinho da sua audiência. Irmão Dito, pode fazer uma capela? Eu gosto. Sim, pastor, sim. Olha, eu vou fazer uma capela, talvez não da música inteira, mas o que mais Jesus procura hoje, pode ter certeza, é pessoas que queiram falar com Ele. Eu, quando encontro com o irmão Dito, nós vamos ficar olhando para a cara do outro, irmão Dito, nós vamos conversar. Não, nós conversamos. É isso. Então, quando você se encontra com o namorado, você vai falar o que aconteceu na semana. Você vai dizer para ele, olha, não tive feliz no trabalho, foi difícil, passei uma semana angustiante. Senti sua falta. Então, Jesus, ele quer ter esse diálogo com você. E o escritor que fez essa letra, ele foi muito feliz. Então, essa letra é um chamado do próprio Cristo falando com você, que diz assim, ó. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o teu amigo, porém o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Sabe aquele momento que você levantava, orava e falava com Deus? E Ele diz para você, e em soluços já não ouço sua voz. Que saudade eu estou de você e do segredo que havia entre nós. Talvez você está com as portas todas fechadas e não sabe por quê. Vou te responder cantando. Foi por isto que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Não suporto mais viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais ficar assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Há muito tempo eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marcamos esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Aí sabe o que ele te diz? Que é tempo de você voltar e de se arrepender, tá? É tempo de você voltar e de se arrepender, porque Jesus ainda quer ser o teu melhor amigo nessa cidade. Pastor, eu gostaria de convidar o senhor para na próxima oportunidade, o senhor cantar aqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Fechado? Fechado e não se fala mais nisso? Não se fala mais nisso. Pastor, faz um convite para os nossos amigos, para eles irem lá na igreja, lá, e fala também aonde que fica. Você que quer aí conhecer a palavra, cultuar, sair dessas portas fechadas, mas eu já te digo, portas fechadas para necessidade, não para desejo, porque há uma diferença. Desejo, eu desejo uma caminhonete, eu desejo um carro. Necessidade, saúde, comer e vestir e se cobrir. Deus vestiu os lírios do campo, Deus cuida de você, tá bom? O nosso culto é nas sexta
e domingo na rua São Paulo, 356, bairro Centro, próximo à antiga rodoviária. Você e sua família é o nosso convidado. Pastor, muitíssimo obrigado. Meu amigo, minha amiga, faça-nos uma visita ali na Igreja Presbiteriana Renovada. Vai ser uma honra, uma alegria, uma satisfação receber você e toda a sua família. Esperamos você lá. Não esqueça que Jesus te ama e nós também. E as portas da igreja estão abertas para você e todos os seus. Forte abraço, obrigado, pastor, e até a próxima.